Atividade física, será que ela pode causar lesões? Lesões sérias, severas? Ou toda atividade física é só boazinha? Bora lá, que a gente vai falar sobre isso aqui no Gleice Explica Saúde e Fibromialgia. Olá, de volta aqui falando sobre saúde, atividade física. E será que toda atividade física ela é só saudável? Ou você pode fazer atividade física e ela ser mazona? Entendendo que a idealização de um corpo saudável é aquela idealização do atleta, do corpo do atleta, daquela pessoa que compete, o Usain Bolt, a Marta, jogadora de futebol. Eu estou tentando lembrar aqui de nomes aqui, eu sou péssima em nomes. Mas deu para entender que a ideia de corpo saudável é o corpo de atleta. Só que as pessoas não sabem que o atleta não é tão saudável assim. Os atletas de alta competição, de alto rendimento, são pessoas que acabam tendo a sua, vamos dizer assim, a sua saúde física, né, desgastada, assim, 30 vezes mais, porque eles estão, né, tentando sempre ultrapassar os limites. Então, entender que até aquela ideia do corpo saudável é o corpo do atleta é totalmente uma idealização, uma venda, como dizem por aí, é uma fanfic, é uma história criada para enganar você a achar que aquele corpo é saudável. Mas não é. Vide aí, né, a Copa aí dos países, né, que não pode nem chamar o nome da Copa dos Países do nome que ele é feito, senão a pessoa leva strike aqui no YouTube. Então, a Copa aí que os países jogam bola, né, se você olhar ali, praticamente todos têm lesões e todos têm problemas ali musculares, tendíneos e esqueléticos, porque os atletas são pessoas que estão constantemente, né, tendo lesões, né, jogadores de vôlei. Então tem até tem que ter uma equipe profissional ali, né, junto para poder diminuir, né, o tempo de lesão, né? Como, por exemplo, teve aí alguém que foi para jogar bola e estava ainda em recuperação, nem podia estar jogando, mas foi. Mas, enfim, vamos falar e entender que atletas têm corpos saudáveis, fisiculturistas, eles são personas que são mais saudáveis e que supostamente são pessoas que vão viver mais. Não é bem assim. Vamos entender aqui, eu dei aqui um Google bem básico aqui, né? Mortes, né? O pessoal que faz halterofilismo. Entender que no Brasil foi o país que mais matou ativistas, nossa, ficou estranho chamar de ativistas, profissionais, né? Então, de 2012 a 2021, uma década aqui, 346 casos mapeados entre 2012 e 2021. 22% das mortes em todo o mundo. Gente, o Brasil tá em crescente absurda. Então, assim, é um suposto, né, corpo saudável. Deixa eu ver se eu deixei aqui as imagens. Não, apaguei as imagens. Supostamente é um corpo saudável, mas na realidade o que se tem não é bem isso. E aí eu quero mostrar esse vídeo aqui. Eu vou fechar o meu áudio. Eu vou dar um refresh aqui para ele começar. Tinha 22 anos. E ele mesmo, em vídeos públicos, falava o nome de 4 substâncias que estava usando desde agosto de 2025.
e descreveu os efeitos que sentia e que o incomodavam. Eu vou ler os 4 nomes para você agora, porque a ciência sabe exatamente o que cada um faz com o seu corpo. Enantato de testosterona, mesterolona, decanoato de nandrolona, trembolona, 4 hormônios androgênicos usados juntos, em dose que nenhum médico do planeta deveria prescrever. Eu sou médico há mais de 35 anos. O que eu vou te contar agora está em revista científica e não em rede social. European Heart Journal. 20 mil fisiculturistas acompanhados de 2005 a 2020. 121 mortes. Atleta profissional morrendo mais que atleta amador. O que aparecia na autópsia desses rapazes de 30 anos? Coração dilatado, coração espessado, artéria coronária entupida como se fosse um idoso, corpo de capa de revista e um coração de quem viveu 80 anos e muito mal. O mecanismo está conhecido. Célula por célula. Em dose alta, esses hormônios fazem 3 coisas no seu coração ao mesmo tempo. Aumentam o estresse oxidativo, que é literalmente ferrugem no músculo cardíaco. Desregulam a pressão arterial pela cascata renina-angiotensina, que são 2 hormônios naturais. E terceiro, o mais importante, disparam um sinal de morte programada nas células do coração, apoptose. As células cardíacas começam a morrer. Isso foi demonstrado em laboratório especificamente para testosterona em dose alta e nandrolona, 2 das 4 que ele usava. O que aparece na clínica? Hipertrofia do ventrículo esquerdo, aumento do coração, fibrose no músculo do coração, aterosclerose precoce, trombose, arritmia. E no fim da fila, morte súbita. Rapaz saudável, treinado, sarado, cai no chão e não levanta mais. A literatura forense tem dezenas desses casos descritos. Não é exceção, é padrão. Não se sabe a causa de morte do Gabriel, isso vai ser determinado pelos exames que estão sendo feitos pela Polícia de São Paulo. Agora me escuta, eu não estou aqui para julgar o Gabriel. Eu estou aqui para falar com quem está vivo ainda. Se você usa, se você pensa em usar, se o seu coach te ofereceu, você precisa saber que isso não é suplemento, não é vitamina, não é ciclo controlado. É hormônio em dose que mata a célula cardíaca e também causa diversos efeitos ruins no seu corpo. E o efeito? Ele é silencioso. Físico de palco custa caro. Às vezes, custa a vida. Compartilhe esse vídeo com quem treina pesado e caiu no canto da sereia da hormonização, que, aliás, não existe. Pode ser o aviso que essa pessoa nunca recebeu. Sou Luiz Fernando Correia, ciência sem rodeio. Gabriel Gans. Esqueci que estava fechado o microfone. Isso é muito comum, as pessoas terem uma idealização de um suposto corpo saudável, sendo que de saudável não tem nada. A busca a qualquer custo de uma imagem corporal, de uma ideia corporal, no qual, na realidade, ali não está tendo nenhum tipo de promoção de saúde ou realmente sendo saudável, né? E aí eu queria trazer uma das mais exemplificares, né? Você consegue ver todos os dias, a gente tem uma notícia de um competidor vindo a óbito, muitas das vezes por causa de N fatores, né, como as utilizações indiscriminadas de forma abusiva, nem as não indiscriminadas de forma não abusiva já são perigosas, mas entender que a atividade física, ela tem um limiar, e eu queria deixar bem claro, não é só sobre o pessoal da halterofilista, tem muita gente que tenta manter o seu equilíbrio de saúde, mas entender que quando o corpo é um corpo de um atleta, ele está sempre levando a esgotamento, ele está sempre levando ele está na linha tênue do tá passando dos limites. E isso não é saudável. Tanto que você vê muitos atletas que, quando deixam de competir, a primeira coisa que você nota é que aquele corpo perfeito deixou de ser perfeito, porque o ritmo de treino e o ritmo, né, alucinante daquele
né, trabalho físico, ele deixou de ser daquela forma, não precisa ser mais daquela forma, a pessoa pode ter uma vida, e muitos desses atletas, aí eu vou falar sobre Daiane dos Santos, vou falar das meninas da ginástica, muitas dessas atletas, que elas viviam só para isso, não tinham uma vida, elas vivem em pró, né, da competição, das atletas de corrida, enfim, de forma em geral, que quando deixam de competir, elas começam a ter uma vida, e o corpo, daquele corpo, aquele shape perfeito, ele deixa de ser perfeito, eu estou botando muitas aspas aqui, que justamente para entender que aquilo não é um corpo saudável, aquilo passou do limite, e aí eu não separei o vídeo, mas se eu achar, eu vou colocar nos meus stories lá no Instagram, de uma divulgadora científica falando justamente sobre os corpos das paniquetes de antigamente. Hoje se você não tem a pele colada e mostrando os vasos sanguíneos e mostrando o vínculo muscular, quer dizer que você está acima do peso. Isso não é uma realidade, né? Estão criando, né, idealizações corporais disformes da realidade, né, do que é saúde, do que é saudável. Então, assim, a gente tem uma ideia totalmente errônea do que é um corpo saudável e do que é uma atividade física saudável. E eu quero compartilhar com vocês aqui, fazendo um entreponto entre as atividades físicas. Por enquanto, estou só explicando. Se você não viu, se você não vai assistir a live, você está assistindo só os cortes, você está vendo só pontos, né, separados falando sobre exercício e atividades físicas e um pouco de tudo. Mas, se você acompanhar, você vai ver ali, né, se você acompanhar a playlist, você vai ver que a gente vai falar um pouco mais de quanto às atividades físicas, né, de pessoas normotípicas, enquanto a gente também vai falar sobre as atípicas. E aí eu quero mostrar para vocês esse postzinho maravilhoso. Ai, droga, cliquei fora. Burra da zero para ela. Esse post lindo, maravilhoso que eu fiz, falando sobre atividade física direcionada, né, e que é importante, né, o manejo para fibromialgia. Eu tenho um vizinho novo que está adorando bater uma bolinha de borracha na parede. Ele, não sei porque ele acha que isso é legal. Enfim, voltando aqui, se vocês escutarem um tum, 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 martelo, é isso. Voltando aqui para a questão do entender, né, a atividade física e entender que excessos não são saudáveis para ninguém, né? No caso, vocês viram, né, o vídeo anterior falando sobre os excessos, né, para poder ganhar cada vez, eu travei, para poder ganhar cada vez mais massa, mas é que eu vou falar sobre um pouquinho dos excessos das atividades físicas, porque a atividade física de pessoas típicas são para pessoas típicas. E a forma de você fazer o fortalecimento muscular de pessoas atípicas não pode ser do mesmo jeito que é feito para pessoas típicas. E aí esse postzinho, né, eu falo um pouquinho sobre as sínteses e a importância, está bem resumidão o que eu estou falando sobre a importância, tudo aqui da live, depois eu vou trazer de novo esse post, né, a importância do ganho de massa muscular para poder ter várias sínteses, e aí eu faço, né, essa diferença aqui de pessoa típica para pessoa atípica, e essa atipicidade que eu estou falando, né, da atipicidade da pessoa com fibromialgia e fadiga crônica. Então tem um direcionamento todo diferente, eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente, em outro corte, só estou fazendo um ampassê, e aí eu falo aqui, isso aqui entra no caso da fibromialgia, mas entra em qualquer caso, tá? De pessoas típicas também. Os riscos, né, de excesso de exercícios para todo mundo, mas no caso da fibromialgia. Quando você tem, né, utilizações de substâncias que fazem com que você consiga levantar mais peso do que o seu corpo realmente teria essa capacidade, você está gerando mais lesões que o seu corpo consegue se recuperar. Lembra que se você não assistiu o corte anterior, vai ter um corte aqui, eu vou tentar fixar, se não tiver fixado, comenta aqui embaixo que eu vou fixar o vídeo anterior falando sobre, né, a musculatura. Eu acho que está até salvo aqui. Deixa eu ver aqui o musculinho. Tá aqui, ó.
quando eu até mostrei essa imagenzinha falando daqui das fibras musculares, quando a gente faz exercício, a gente rompe essas fibrilas aqui pequenininha, tá vendo aqui, ó, o mouse mexendo aqui, a gente rompe essas fibrilas pequenininhas e elas aumentam dentro dessa bolsinha aqui, fazendo com que o ventre muscular fique mais gordinho. Isso faz com que eu também ganhe massa óssea e que eu fortaleça os meus tendões e os meus ligamentos. Então, a atividade física da forma controlada, isso para qualquer pessoa, isso vai ganhando estrutura. Porém, quando você faz, tá aqui? Tá aqui, isso. Quando você faz acima do limite, você causa lesões demais na fibra muscular, causando, assim, uma não recuperação, isso até para pessoas normotípicas, tá? Isso também vai acontecer. E você vai gerar lesões. Então, tem tanta pessoa aí que faz levantamento de peso olímpico e tudo mais, e tenta levantar acima cada vez mais o limite e tudo mais, e que acaba, eu não vou colocar aqui os acidentes, tá? Tem vários vídeos de acidente da pessoa levantando, o braço quebrando no meio, assim, quebrando, a pessoa levantando aquelas barras aqui, e a barra caindo no pescoço, a pessoa vindo a óbito, que já aconteceu isso, né? Ao invés dela estar dentro de uma gaiola que garantisse, né, a segurança, a integridade dela, conseguiria sair viva, lesionada, mas viva. Mas, enfim, não vou mostrar aqui essas coisas bem gore, mas entender que quando eu ultrapasso do meu limite, eu crio lesões drásticas no meu corpo, aonde ele vai entender que aquilo foi danificado. Então, existe um limiar muito, muito bem definido até onde eu estou fazendo uma lesão para controle e ganho de massa, tanto óssea, tendina, muscular, ou quando eu ultrapasso esse limite, que eu causo uma lesão. Isso acontece com a pessoa com fibromialgia muito maior. Essa é uma chance muito maior de acontecer com a pessoa com fibromialgia, porque nós temos fadiga crônica. E eu vou explicar isso só no outro corte, mas eu já estou fazendo um ampassê para entender que essas lesões também podem acontecer com pessoas normotípicas. Aqui, cadê o que eu ia mostrar aqui? Aqui um conjunto de imagens, né, anatômicas mostrando a quantidade de fibra muscular e a quantidade de estrutura que a gente tem no corpo, né, a aula de anatomia, eu sou fanática por anatomia, fisiologia, sim, essa CDF diz. Então, assim, entender do como o nosso corpo ele consegue se adaptar e consegue se fortalecer e consegue se reestruturar, é muito importante entender que nós somos construídos e constituídos de massa muscular, de uma forma geral, ossos e tendões, e a gente precisa dessa massa muscular não só para manter o nosso corpo, né, estrutura, mas também manter o nosso corpo funcional. Nosso organismo precisa, né, de massa muscular para sintetizar N questões do nosso organismo. Mas, falando de lesões, eu não quero mostrar aqui lesões musculares nem nada. Vou voltar aqui a imagem. Aqui, é isso aqui. Não vou mostrar imagens, tá? Só vou mostrar aqui as informações. Lesões nas academias são frequentes, ocorridas principalmente devido a movimentos incorretos, excesso de carga e falta, no caso de aquecimento não, mas falta de atenção, porque ali, né, você está literalmente usando máquinas pesadas, né? Uma pesquisa na Universidade Federal do Paraná, desculpa, gente, o cérebro parou. Vocês acabaram de ver um fibrofog acontecendo, o cérebro literalmente parou. Dimensões musculares.
representadas são 35% dos casos, seguidas, né, tendinopatias, com 25% dos casos, ombros e joelhos e articulações devido às altas demandas e amplitude de movimento. Então, assim, a atividade física, apesar dela ser algo extremamente importante, ela feita de qualquer jeito, ela vai causar lesões. E muitas das vezes vão causar lesões que vão ser difíceis de ser recuperadas, né? Então, quando você acaba fazendo uma atividade física que é algo coerente, que é importante para o nosso corpo funcionar de qualquer jeito, você está mais prejudicando o seu corpo do que trazendo benefícios. Gleice, você está falando então que não fazer atividade física é melhor do que fazer atividade física? Não, estou dizendo para vocês que foi se instituído uma ideia errônea sobre os corpos perfeitos e saudáveis, que não são nem perfeitos e nem saudáveis, mostrando que aquela ideia de massa muscular e pessoas com corpos que aquilo é saúde, que aquilo não é saúde, não tem nada de saúde ali, pelo contrário, e atividade física, mesmo para pessoas normotípicas, feitas de qualquer jeito, o resultado é qualquer merda, né? Ah, mas eles têm massa muscular, sim, mas também tem lesões, também tem problemas, tem várias coisas que ali, né, conjunto ali com aquilo, né, não tem nada de saúde. Então, entender que a ideia, né, a idealização, a palavra é essa, a idealização do que é um corpo saudável, na realidade é uma venda enganando as pessoas sobre a suposta saúde. E para você que está aqui assistindo a live, fica aqui comigo, e no próximo corte eu vou falar sobre a real atividade física e a real promoção de saúde, né? Como é que funciona, e vou falar um pouquinho mais sobre o que é uma pessoa com fibromialgia e como afeta o nosso corpo. Mas para você que está no corte, vai aparecer aqui embaixo, aqui para você hypar, salva, comenta, compartilha muito, faz aquele checklist, aproveita e me segue, ativa o sininho para você não perder nadinha, porque aqui, né, o objetivo do canal é levar informação sobre saúde e fibromialgia. Quem sabe assim a gente consiga ajudar outras pessoas que têm outras condições de saúde a entender que muitas das vezes aquilo que você está fazendo está levando o seu corpo muito mais ao lado da não saúde, né, como eu quis mostrar aqui hoje, mas para a gente ter um limiar, né, um controle em relação a isso tudo. Então, se você gostou do vídeo, comenta aqui. Se você não gostou, comenta o que não gostou, porque assim a gente consegue entender o que está acontecendo. Mas se você veio aqui só para atacar hater, você vai ficar falando sozinho, tá? Saiba disso. Então, beijos, fui.